Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou vindo aqui hoje. Primeiro, quero dizer que estamos com muita saudade de vocês e que nós, com certeza, daqui a um tempo estaremos juntos e tudo vai ficar da melhor maneira possível, né? Bom, eu vou trazer um assunto aqui para vocês. Esse assunto eu vou tratar com todas as turmas, com todos os alunos, porque eu acho que é extremamente relevante e está na pauta do dia e eu não posso deixar de fazer essa discussão com vocês, né? Nós vamos discutir hoje sobre o racismo e o antirracismo no Brasil e no mundo. Primeiro, eu queria começar falando com você. Ano passado a gente fez uma eletiva e a gente discutiu sobre essa questão do lugar de fala. O que é o lugar de fala? É da onde eu falo, né? É da onde eu trago a minha identidade, a minha origem, né? Da onde eu consigo trazer quem eu sou. Então, falar sobre racismo não é o meu lugar de fala, porque eu não sou uma mulher negra, eu sou uma mulher branca. Porém, eu venho aqui no meu lugar de fala como professora de história, que tem por obrigação, por dever, né, trazer para vocês o conhecimento, para que vocês possam entender como as coisas acontecem e para poder pensar em que caminho seguir para a gente poder resolver ou amenizar as coisas, né, que precisam ser superadas, certo? Bom, é, como que a gente pode dizer que tudo começou, né? Na verdade, essa questão do racismo que a gente vive aqui hoje, no século XXI, ele vem desde muito tempo, né? A gente pode dizer que ele vai vir desde o período colonial, né? Desde da chegada dos europeus na América, e depois do sistema mercantilista, na qual a mão de obra escrava foi um grande produto vendido pelos europeus e que gerou muita renda, né? Muita grana, muito dinheiro. Então vamos lá. Mas a teoria em si, né? A teoria é quando a gente está pensando num campo de ciência, né? Então, o racismo, enquanto um conjunto de argumentos, né, que a gente vai chamar de teoria, ele começa com uma pessoa chamada Joseph Arthur, o Conde de Gobineau. Ele escreve um livro que chama O Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Nesse livro, ele argumenta que existem raças superiores e raças inferiores. A gente não precisa ser muito inteligente ou a gente não precisa ter muita criatividade para imaginar quem ele vai julgar como raça superior e como raça inferior, né? Aí, para julgar, para poder é, defender ou respaldar essa teoria, né? Lembrando aqui que raça, nós só temos uma, a raça humana, né? A raça humana é só uma, Homo sapiens sapiens. O que a gente tem de diferente no aspecto é, externo a gente pode dizer que são os fenótipos, né? Que são as nossas diferenças aí, mais ou menos melanina, pele branca, mais melanina, pele negra, né? Que ao longo do processo de evolução da espécie humana, né? Nesse processo de se adaptar, né? Então, a espécie humana que passou a ocupar pela expansão humana todos os continentes, né? Em alguns lugares, muita incidência do sol, então, naturalmente, esse processo de evolução fantástico, o tom da pele mais escura para mais proteção, cabelo mais crespo para mais proteção, lugar mais frio, pele mais clara por conta da não por conta da incidência do sol ser menor, cabelo mais liso para absorver melhor os raios de sol. Então, essas mudanças externas, essas diferenças externas, elas têm muito mais a ver com a relação da espécie humana com o ambiente, né, do que com a nossa estrutura como um todo, a nossa estrutura física de maneira geral. A nossa estrutura física enquanto espécie é única, raça humana, né? A gente só tem essas diferenças de fenótipo, que são diferenças externas, apenas, nada mais. Mas o Gobinedo defendia isso. O Gobinedo dizia que havia, então,
raça branca era uma, raça negra era outra, indígena e asiático eram outras. E aí, na teoria dele, ele dizia então que a raça branca, caucasianos, europeias, eram a raça superior porque eles conseguiram atingir a civilidade. E civilidade era o modelo de vida europeu. A cultura, o modelo de vida europeu era o símbolo da civilidade. Portanto, prerrogativa da etnia branca, superior, segundo essa ideia. O restante estavam numa condição de desenvolvimento inferior, né, em virtude da etnia ser inferior. Né? Os negros eram tribais, os indígenas e assim sucessivamente. Então, eles associavam dessa forma. E aí, para poder respaldar tudo isso, essas teorias, elas vão surgir então as pseudociências. O que é uma pseudociência? Ciência baseada em fundamentos de inverdades, de mentiras, né? Pseudociência traz conhecimentos fraudulentos, duvidosos, tá? E aí a principal dela foi a frenologia ou a cranioscopia, que media crânio, nariz, membros, tá? E aí justificava, por essas diferenças, que a raça branca, portanto, era mais inteligente. E na verdade isso daí só é diferenças de fenótipo ou genético, né? Mas não tem a ver com a constituição da espécie em si, né? Da espécie humana. Bom, aí aqui está um exemplo, né? Então, eles mediam, né? Nariz, cabeça, crânio, e aí, claro, tem diferença, né? Esse era o padrão, né? Correto, o padrão superior. Os outros diferentes eram inferior. Então, olha só que bacana, a ciência confirmava a ideia do Gobinet. Bom, então aqui eu já falei, né? Então, raça superior seria os caucasianos, né? Que, portanto, chegou a formar as maiores civilizações humanas que estão lá na Europa. E a raça inferior seria, então, os negros, amarelos, os pários indígenas e tudo mais, as outras etnias que tinham um outro padrão de cultura diferente do padrão europeu. Porque, na verdade, o que a gente tem é diferença de cultura. Tá? Então, os brancos europeus tinham uma cultura, os negros africanos tribais tinham outra, os indígenas do Brasil tinham outras, mas não dá para a gente dizer quem era melhor, quem era pior, quem é superior, quem é inferior, né? É só diferença. Bom, e aí o Gobineau ele era um ferrenho crítico ao processo de miscigenação, porque ele dizia que ao cruzar o branco, etnia superior, com etnias inferiores, eles poderiam estar correndo o risco de estar fadado ao atraso, né? Em função do atraso dessas civilizações, né? E aí, olha só que interessante, né? Como a história ela sempre se ressignifica. Então, a gente está vivendo hoje o século XXI e a gente está vendo uma série de ressignificações. Às vezes, as ressignificações são tendenciosas, são maldosas, são de má fé. Às vezes, elas não são. Mas no caso aqui do que eu vou falar, ela foi utilizada de forma proposital. Então, o que vai acontecer? Após a Primeira Guerra Mundial, na década de 30, vai ascender os regimes totalitários e na Alemanha o regime nazista, né? O partido nazista, que era o partido do Hitler, vai ascender ao governo e o Hitler vai se tornar o grande líder da Alemanha. E qual era o argumento do Hitler? O Hitler precisava de um discurso para unir o povo alemão e para poder trazer para eles essa questão da unidade do país e uma ideia de que eles tinham, né, um propósito muito maior. Por quê? Aí o Hitler se apropria da teoria do Gobineau e vai dizer que os alemães eles eram descendentes dos arianos, que seria a raça pura, portanto a raça superior. Sendo raça superior, elas tinham estava fadada a elas ter a supremacia na Europa e no mundo. Né? Então, quer dizer, seria uma coisa natural. Eles, o povo branco, ariano, o ter supremacia, né, sobre todos. Né? Todos deveriam ser subjugados por eles. E aí, outro elemento que o Hitler vai usar também é o inimigo comum.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai, pensando nessa ideia aí do Gobineau, ele vai eleger um inimigo comum. Quem vai ser o inimigo comum? Os judeus. Os judeus eram de origem semita, né? Portanto, misturado, por assim dizer, e ele vai dizer que foi os judeus, por causa dos judeus, que eles perderam a Primeira Guerra Mundial, né? E que os judeus tinham que ser, né, expurgados, né, mandados embora, expulsos e tudo mais. Só que olha só que interessante, porque eles também vão fazer essa perseguição aos ciganos, né, aos homossexuais, mas em especial, por que que o Hitler escolheu a etnia dos judeus? Porque o povo dos judeus sempre foi um povo muito rico, sempre teve muito dinheiro. Então, quando o Hitler assume o poder, eles começam uma série de políticas de perseguição aos judeus. Chegou um momento, então, que os judeus começaram a deixar a Alemanha, com permissão do governo. Cerca de 600 mil judeus deixaram a Alemanha. Só que olha só que interessante, eles podiam ir embora com a roupa do corpo e uma malinha, né? A riqueza, os bens, tudo ficava na Alemanha e, portanto, foi confiscado pelo governo e boa parte desse dinheiro, né, foi investido na formação do exército, né, do exército alemão, vislumbrando aí o movimento de guerra, né, que vai levar à Segunda Guerra Mundial, que seria algo natural, segundo a fala do Hitler, uma vez que o povo alemão era o povo ariano puro e que estava no destino dele, né, dominar e ter a supremacia no mundo. Bom, o que essa política vai levar do Hitler, né? Ele pega a ideia do Gobineau, da superioridade de uma raça sobre a outra, elege os judeus como grande inimigo, e aí o que vai acontecer? Como consequência, né, ele vai gerar um fenômeno que vai ser chamado de Holocausto, que foi o extermínio de cerca de 50 milhões de judeus nos campos de concentração. Então, como que isso acontece? Em todos os lugares, Hitler domina quase toda a Alemanha, a Europa, ele só não vai dominar a Rússia e a Inglaterra. Então, todos os lugares em que eles chegavam, eles prendiam, né, eles expulsavam os judeus, mandando para os campos de concentração. Né? Confiscava todo o bem e mandava para o campo de concentração. Chegou uma hora que os campos ficaram lotados. Aí o general alemão teve uma brilhante ideia, né? Vamos criar uma câmara de gás, onde a gente vai matar esses judeus que não valem nada, asfixiado e tal, e depois a gente faz a incineração nos fornos, resolvido. E foi isso que aconteceu. Tá? Então, nos campos de concentração passaram a ter essas câmaras de gás, onde as pessoas entravam para tomar um banho, né? E depois seus corpos eram incinerados. Então, você vê que coisa louca, né? Essa ideia da superioridade de uma raça sobre outra levou a uma atitude tão bárbara, grotesca como essa, né? Exterminar milhares e milhares de pessoas, crianças, jovens, idosos, mulheres, né? Sem contar os experimentos, as coisas absurdas que eles faziam, né? Com os judeus que estavam ali totalmente dominados e à mercê, né? Dos soldados e das instâncias de poder nazista. E é interessante, né, se pensar no horror que foi o Holocausto, a gente pensar hoje, né, que nós temos pessoas, né, que defendem o nazismo, né, que defendem essa estrutura, né, pessoas de governo, quer dizer, é um total desconhecimento, eu acho, do que foi a história, quais consequências teve para as pessoas, né, no aspecto humano, né, então, quer dizer, você fazer uma apologia, né, a um sistema, a uma superioridade de uma raça sobre a outra, é inaceitável, né? E, infelizmente, tem pessoas fazendo isso, né, gente? Bom, outra teoria que vem em desdobramento aí da teoria do Gobineau vai ser a teoria da eugenia. Mas ela vai ser criada pelo inglês Francis Galton, no final do século XIX também. E a eugenia, ela vem da origem grega e ela significa bem-nascido. Qual que é dessa teoria? Significa dizer o seguinte,
que a gente sempre tem que melhorar a raça. Qual era a raça superior? A raça branca, né? Então, os brancos, com os brancos, sempre vão ter filhos brancos, superiores, e cada vez mais isso tem que ser aprimorado. Então, nessa teoria da eugenia, tem duas coisas muito sérias aqui. A primeira, que se a pessoa tivesse qualquer problema de ordem psicológica, desordem mental, ou tivesse praticado alguma delinquência, ou vivesse na extrema pobreza, tal, o que essa política higienista fazia? Ela simplesmente entendia que essas pessoas não poderiam procriar, porque elas iriam gerar filhos incapazes, né? Mal formados. Então, o que eles faziam em larga escala? Processo de esterilização dessas pessoas. Essas pessoas passavam a ser esterilizadas, ou seja, deixavam de ter filho. Por quê, né? Porque senão elas poderiam ter filhos incapazes, né? Filhos com problemas, né? E isso poderia fazer com que a etnia branca superior pudesse ser comprometida, né? Então, por exemplo, pergunta para sua avó, antes as pessoas tinham que fazer os exames pré-nupcial para ver se tinha compatibilidade ali, para que não tivesse problema para ter filhos, né? Então, as famílias que tinham filhos com deficiência escondiam seus filhos, porque era uma vergonha, era uma incapacidade, né, das pessoas, né? Então, eles eram escondidos. E esses filhos, muitas vezes, também eram esterilizados para não poder propagar o seu gene limitado, o seu gene deficiente para outras gerações, né? E outra coisa da eugenia era a ideia da melhoria da raça. Então, a etnia branca, ao se misturar com a etnia negra, geraria um filho mestiço. Aí, esse filho mestiço, ao se misturar com uma etnia branca, geraria um filho menos mestiço. Esse filho, ao se misturar com a etnia branca, geraria lá na terceira geração um filho branco, portanto, melhorado. Olha que coisa linda, né? Então, essa ideia da melhoria da raça, né, de fazer a miscigenação no sentido de melhorar a raça, foi muito difundida. E ela está no imaginário das pessoas, se a gente for pensar até hoje, né? Então, é aquela historinha, né? Você tem que fazer a mistura, né? Sempre tentando vislumbrar a melhorar as gerações futuras. Eles pegaram as ideias do Darwin e deturparam a ideia do Darwin. Porque o Darwin dizia o seguinte: as espécies no seu processo de evolução vão se adaptando ao meio. Ao se adaptar, elas geram modificações, portanto, espécies mais evoluídas que assim vão sucessivamente se modificando. Somos nós aqui, somos Homo sapiens, mas a gente começou a nossa espécie, né, como Australopiteco, né, e a gente foi se adaptando, foi evoluindo e a gente está em evolução ainda, né? É assim que funciona. Então eles pegaram a ideia do Darwin e colocaram de uma maneira deturpada. Primeiro que eles afirmavam que raça branca é uma raça e raça negra é outra raça. As duas não são, na visão deles, eles não eram raça humana única, né? Eram diferentes, uma melhor, outra pior. E aí tem que melhorar a pior misturando com a melhor. Essa era a ideia, né? Então, a eugenia também vai trabalhar nessa vertente. E aqui está um exemplo, está uma clínica de eugenia, né? Essas clínicas que faziam aqueles exames pré-nupcial que eu falei, fazia esterilização, né? Tudo visando melhorar a, as gerações futuras, as etnias. Claro que esse melhorar sempre referendado à etnia branca. E aqui está uma ideia da cranioscopia, né? Media crânio, os membros, e aí provava que, né, cientificamente, que a raça branca era superior. Então, umas coisas assim absurdas, assim, uns experimentos absurdos, de pegar o cérebro de um negro, o cérebro de um branco, e aí qual era mais pesado? O branco, que era mais inteligente. Aí isso era registrado cientificamente. Então, assim, uma ciência mentirosa, fraudulenta, tendenciosa, né? E que, graças ao bom Deus, né, depois foi sendo superada, né? Mas apesar dela ter sido superada, muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né?
Bom, foi o que eu falei aqui do Darwin, né? Ele foi usado de uma maneira deturpada. Bom, eugenia no Brasil, né? Então veja bem uma coisa, a eugenia vai chegar no Brasil também, né? De que maneira? Vocês sabem, ano passado eu conversei com vocês, a abolição da escravatura no Brasil, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura, né? Em 13 de maio de 1888. Por que que ele aboliu nesse momento? Porque não tinha mais jeito, né? Todos os países da América tinham abolido, só faltava o Brasil. E o Brasil tinha uma dependência econômica muito grande da Inglaterra. E a Inglaterra era uma potência industrializada. E o que que a Inglaterra queria? Mercado consumidor. E escravo não consome porque ele não recebe salário. Então a Inglaterra fazia uma pressão muito grande. Só que internamente, o governo do Dom Pedro II ele era respaldado pela elite agrária escravocrata. E esses escravocratas não queriam a abolição. E aí o governo segurou até onde deu. Até que chegou uma hora que não teve mais jeito, a princesa Isabel vai lá e assina a Lei Áurea. Então a princesa Isabel não tem nada de boazinha, bonitinha, humana em relação à questão da escravidão, ela estava nem aí para isso, tá certo? E aí o que, que vai acontecer? Vai abolir a escravatura e no outro dia negros e brancos são pessoas em igualdades de condições, né? Todo mundo amigo, tudo lindo, maravilhoso. Acabou a escravidão, acabou o tronco, né? Tudo lindo, né? Lógico que não foi assim, e não foi assim mesmo, né? Estamos aqui no século XXI, no ano de 2020, ainda colhendo as consequências desse sistema. Então, o que que acontece? Houve a abolição da escravatura, e aí o que que vai acontecer? Os ex-escravos, ex-escravizados, eles vão ser substituídos pela mão de obra branca imigrante, tá? Por quê? Porque pautados nessa ideia da eugenia. Então, os deputados vão votar, vai ser uma política de governo, né? Pautados nessa ideia do branqueamento do povo brasileiro, para a gente sair dessa condição de atraso e vislumbrar uma sociedade avançada, moderna, civiliza, com essa questão civilizatória, né? A gente precisava abandonar as nossas heranças, a nossa relação com a etnia inferior negra. Então, o processo de migração no Brasil foi totalmente bancada pela teoria eugenista, essa ideia de branqueamento da população brasileira. E ela foi bancada pelo governo. Então, o governo financiou a vinda dos imigrantes. E aí eles lançaram a ideologia de que a mão de obra branca europeia era mais qualificada do que a do negro, né? E na verdade não é fato. Os europeus que vieram para cá, eles eram pobres, sem escolarização, sem formação, era uma mão de obra barata, desqualificada, assim como o negro passou a ser após a abolição. A diferença era que ele tinha o gene branco, portanto era essa intenção de branquear o povo, né? Então, a substituição da mão de obra negra pela mão de obra branca imigrante teve clara relação com a teoria eugenista da melhoria da raça. Havia um deputado que até fez uma previsão de que em 50 anos o povo brasileiro seria um povo branco. Ainda bem que ele estava errado, né? Os negros e pardos são 50% da população brasileira e os outros 50% carrega os genes, né? Tá aqui os cabelos todos misturados, né? Nós carregando. Então, ainda bem que ele estava bem errado. Bom, para nossa tristeza, né, em 1929, o Brasil vai sediar o congresso, o primeiro congresso eugenista no Brasil, né? Então a gente imagina o que foi discutido aí, e é interessante que essa visão ela ainda está pairando aqui, né, na nossa sociedade, né? Então é aquela questão, né? A pessoa fala assim: "Ah, mas eu não sou racista. Eu tenho um amigo negro, não tem problema nenhum, né?" Mas vai a pessoa, o filho dessa pessoa, ter um namorado negro ou a namorada negra, né? Aí a coisa muda de figura, né? Porque já imaginou ter um neto negro, né? Pardo, aí não, né?
inferioriza a raça, né? Então, nós temos, né, um exemplo bom mesmo é esse do presidente da República, né? Então, ele diz que não é racista, tem lá o deputado que acompanha sempre ele, que é negro, tal, o único do governo, né? E aí um dia perguntaram para ele falou que não era racista, mas aí falaram, mas e se seu filho casar com uma negra? Ele falou, não, meus filhos foram bem criados, né? Então essa fala é a fala de muitas e muitas pessoas. E qual é o problema no Brasil? O racismo que a gente tem aqui, ele é um racismo velado, negado, que está na mentalidade, que foi construída logo após a abolição da escravatura pelo mito da democracia racial, que eu já vou explicar, né? Então as pessoas continuam com esse discurso. E hoje, agora, esses movimentos que explodiram aí, né, que estão sendo colocados, que está estourando nas mídias, nas redes sociais e tal, está sendo ótimo para colocar visivelmente essa questão, para a gente fingir que ela não existe, porque a gente só vai conseguir fazer o enfrentamento dela na hora que a gente deixar de fingir que ele não existe. Ele existe e precisa ser combatido, e depende de todos nós para combater, né? Então, o racismo estrutural, eu vou explicar isso agora para vocês. O que é o racismo estrutural? É aquele racismo que está na estrutura do sistema, na organização da estrutura social, política, econômica, certo? Então, veja bem, aboliu essa escravatura e o negro, no outro dia, deixou de ser escravo, passou a ser trabalhador. Só que esse trabalhador trabalhou anos como escravo. Então, ele não recebeu, o Brasil teve 322 anos de escravidão. Então, você veja, no outro dia, né, no dia 16, no dia 13 de maio, né, no dia 14, né, ele, que maravilha, agora eu sou um cidadão, né? Só que não, né? No outro dia, ele continuou com as mesmas condições sociais de desqualificação. Porque não foi oferecido para ele indenização pelo trabalho escravo feito, não foi oferecido para ele nenhum reparo social, não foi dado a ele acesso à terra, não foi dado a ele acesso à formação. E aí, a qual condição eles foram relegados? A condição de subemprego, a condição do trabalho pesado, a condição do trabalho mal remunerado, né, e desqualificado. E isso aconteceu lá e se estende até hoje. Tanto é que se você pegar os índices, você vai ver que entre as pessoas mais pobres, os negros são a maioria, tá? Entre as pessoas com remuneração entre 1 ou 3 salários mínimos, a maioria é negra. Entre as pessoas mais ricas do país, a minoria é negra, entende? Então, quer dizer, essa estrutura se manter. Isso a gente chama de racismo estrutural. Então, no Brasil, a gente tem duas práticas de racismo, né? O racismo estrutural, que é a total ausência de respaldo pós-abolição para que os negros tivessem acesso às condições de melhoria social. E a segunda, o racismo da mentalidade, né? De acreditar ainda na teoria do Gobineau que existe uma raça superior, uma raça inferior. Então, quando você xinga o outro de macaco, né, o que está implícito é essa ideia, né? Porque macaco é um bicho irracional. Como é que eu xingo uma pessoa que é racional? Eu estou colocando ela para baixo, né? Estou inferiorizando, né? Então é isso. Então é por isso que racismo ao inverso não existe, né? Então quando uma pessoa fala assim, mas fulano xingou a fulana de branquela, barata descascada, sei lá, tantas formas ofensivas de falar que existem, né? Isso não é racismo, porque racismo é branco, superior, se colocando em detrimento da inferioridade do negro, certo? Então é sempre nessa condição, ponto. Racismo é isso. Então, racismo inverso não existe. Então, se a pessoa fala desse jeito que eu acabei de falar de uma pessoa branca, ela está cometendo
está xingando, ela está ofendendo, ela está fazendo injúria, né? Ela está sendo desrespeitosa e cabe processo. Né? Então, cabe processo. Então, a pessoa pode ser processada pelo fato de estar fazendo esse xingamento, pelo fato de estar tratando a pessoa de maneira inadequada, né? Mas não é qualificado como racismo, por conta que as teorias racismo e o racismo se pauta nessa ideia da superioridade branca em detrimento da inferioridade negra. Ponto. Tá? Então é importante a gente pontuar isso. Então, o racismo estrutural é o racismo que se dá pela falta de estrutura que foi oferecida aos negros ex-escravizados e que se permanece até hoje. E está bem colocado na desigualdade racial, porque a gente tem uma desigualdade econômica no Brasil, na onde os negros estão em maior desvantagem também que os brancos, certo? Então é essa a diferença. E racismo inverso não existe. Por quê? Por conta da conceituação do que seria o racismo pelas teorias racistas. Então, quando uma pessoa negra xinga uma pessoa branca a partir do seu fenótipo, tá? Ela está sendo desrespeitosa, ela está cometendo um crime de injúria, ela pode ser processada, mas por essas questões, entende? Bom, essa imagem aqui é bem bacana porque mostra essa charge, né? Mostra então a abolição da escravatura, que legal, né? Quem está feliz, alegre e contente, os brancos, né? Porque eles nunca perdem, né? Então terminou, muitos receberam indenização para os seus escravos, né? Receberam financiamento do governo para trazer mão de obra imigrante europeia, né? Enfim. E aí o que coloca? Aboliu a escravatura, mas os negros continuaram na mesma condição de serviçais. E aí o trabalho doméstico hoje é um exemplo desse resquício da escravidão, né? Então, teve um cara que escreveu um livro chamado Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala, né? Que fazia uma interpretação romântica da relação da Casa Grande, Casa do Senhor, de engenho, com a senzala, né? Onde era trazido os escravos de ganho para dentro da Casa Grande, né? Os escravos de dentro. Quem era o escravo de dentro? Aquele escravo que fazia todo o serviço doméstico, que era o serviçal. E aí ele disse que tinha uma relação de proximidade linda, né? Então a senhora ficava grávida e aí a escrava negra amamentava, né? Ah, que linda, virou a mãe de leite, tinha toda uma relação. Mas só que a gente tem que pensar o seguinte, para ela poder amamentar o filho da Sinhá, ela não podia amamentar o filho dela, porque senão o leite não era suficiente, né? Então, olha a violência física, simbólica, psicológica, né? E essa ideia de que você está aqui, mas está muito claro qual é o seu lugar. E aí, hoje, o serviço doméstico que perpetua é isso. Então, muitas pessoas têm a empregada em casa, primeiro como uma referência de status, né? Ah, minha empregada, eu tenho empregada. Já mostra que eu tenho um outro patamar de elevação social, né? E a segunda é que a pessoa trata a escrava, trata a empregada como escrava, no sentido de colocar esse distanciamento, né, de colocar dessa maneira, não pode comer com o mesmo talher, beber no mesmo copo, comer no mesmo prato, né, porque você é inferior. Então, os talheres seu é separado do restante. Quer dizer, olha que coisa louca. Nós estamos em pleno século XXI, né? E muitas mulheres, principalmente, né? Aí tem brancas também, mas a sua grande maioria são negras, quando estão na casa dos seus patrões, são altamente discriminadas e tratadas como as serviçais negras eram tratadas. Isso também é imaginário, né? É muito triste, porque uma coisa é você trabalha fora, tá correria e tal, você precisa ter uma faxineira para te ajudar com isso. Isso é uma questão, né? Agora, outra coisa é o que muitas pessoas fazem, primeiro de ter um escravo, porque é indigno, porque era indigna a senhora, era indigna ao senhor de engenho fazer serviço braçal, serviço de casa. Isso é coisa para serviçal, isso é coisa para negro. Então, tem muitas pessoas que têm o serviço doméstico em casa
a partir dessa visão de que é um serviço indigno, tem quem faz, né? Claro que daí vocês vão me falar, mas as pessoas precisam trabalhar, né? Ainda bem que tem esse emprego. Sim, ainda bem que tem, mas a mentalidade podia mudar, né? A forma de lidar podia se reconhecer. Então, quando saiu a legislação das empregadas domésticas, muitas pessoas fizeram críticas. Então, se a gente realmente reconhecer que esse é um trabalho importante, que tem que ser feito como qualquer outro trabalho, a legislação trabalhista sobre elas está correta. Então, por que as pessoas reclamaram da legislação trabalhista? Porque, no final das contas, né, para que vai ter essa legislação? Porque é a mentalidade de que é serviçal, de que é escravo, né? Então, essas são as questões que a gente tem que pensar um pouco além do senso comum, né? Do que a ideologia rasa traz para a gente. Bom, vamos lá, explicar rapidamente aqui o que é o mito da democracia racial. Então, aboliu-se a escravatura, tal, lindo, maravilhoso. No outro dia, negros e brancos no Brasil eram todos iguais, sem nenhum problema, tudo igualzinho, tudo bonitinho, né? E aí, a elite branca dominante criou uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideia colocada a partir de um grupo de poder que traz a sua forma de pensar ou traz uma ideia, muitas vezes mentirosa, muitas vezes rasa, sobre determinado assunto. Então, eles criaram o mito, a democracia racial no Brasil. Então, eles começaram a vender a ideia de que no Brasil, brancos e negros tinham as mesmas condições. Que era lindo, era uma questão, a oportunidade era dada a todos. Né? Então, não vamos esquecer que o negro aboliu a escravidão e ele continuou na mesma patamar de serviçal e foi colocado à margem do sistema. Então, os que não ficaram na fazenda foram para os centros urbanos e passaram a viver nas periferias, nas áreas distantes do centro, formando as favelas que nós conhecemos hoje, e passaram a fazer o serviço braçal e mal remunerado e sem formação. E isso tem consequências até hoje, porque se a gente pegar a massa de trabalhadores, né, os menos qualificados são os negros. Né? Isso é consequência estrutural que temos até hoje. Então, eles venderam essa ideia de que no Brasil, coisa linda, né? Todos têm mesmo igual. Aí retomar a ideia da Casa Grande e Senzala, né? A relação próxima, linda, maravilhosa entre a Casa Grande e a Senzala. Tudo lindo. Então, isso aí ficou na imagem das pessoas, por isso que as pessoas falam que elas não são racistas, tal, né? Até o filho ou a filha namorar um negro ou uma negra, né? Até a Maju apresentar o Jornal Nacional, né? Até o menininho negro que gosta de ler, publica resenha no Instagram, né? Tem 240 seguidores, né? Vir uma pessoa e falar para ele: quem é você para fazer isso? Esse não é o seu lugar. Ser negro e pobre, né? As pessoas não são racistas até elas terem esse enfrentamento, né? De que os negros podem estar e devem estar em todos os espaços. Bom, esse mito durou muito tempo, ele está na nossa imagem até hoje, na nossa mentalidade até hoje, mas ele vem sendo vencido. Né? Ele vem sendo desconstruído. Né? É uma luta árdua, mas ele vem sendo desconstruído. Bom, 131 anos de abolição, ela não tá ela é uma abolição inacabada, né? Acabei de dizer, porque essa mentalidade, essa forma de ver o serviço doméstico, essa forma de ver a ascensão negra, né? Como uma coisa que incomoda, que é refutada por muitas pessoas. Na rede social a gente vê essas manifestações acontecendo a todo tempo, de forma lamentável. Então a gente ainda está muito distante. Né? Sem contar a própria estrutura, é só a gente olhar os índices estatísticos que a gente vê claramente como esse racismo no Brasil perpetua. Né? Então, no Brasil, a gente tem dois tipos de racismo muito difíceis, né, de serem combatidos. O primeiro na minha opinião, é o racismo estrutural, né? A própria condição que foi ofertada ou não foi ofertada e que está aí colocando essa imensa. Nós já somos um país desigual. E aí, aos negros, essa desigualdade ela é ainda maior. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente
difícil e que precisa de uma política pública para ser combatida. Por isso as cotas. Então, quando a gente fala de cota, as pessoas têm uma ideia errada de que é dar de graça a vaga, né? Quer dizer, ganha de graça. Então, as pessoas são tão equivocadas, tão rasas nos seus argumentos, que elas não buscam saber o que significa, né? Então, quando eu falo de cota, é assim, ó. Então, eu tenho um curso elitizado de medicina, né? Então, hoje no Brasil, a gente, do tanto de gente que entra na faculdade de medicina, a gente tem uns 3% que são negros, numa população de quase 50% de negros no Brasil, tá? Cerca de 3% dos cursos de medicina tem aluno negro, tá? Então, isso já mostra muito como é o racismo estrutural. Mas veja você, o que é a cota, então? Então, eu pegar um curso de medicina, certo? Aqui na Unicamp, por exemplo, vamos imaginar que tem 40 vagas, eu destinar 2 vagas, né? 10%, 4 vagas, né? Vai lá, 10%, 4 vagas, que tem que ser necessariamente ocupado por aluno negro. Então, como é que funciona? Eu, aluna negra, me inscrevo no vestibular e coloco que eu quero ser cotista. E aí, todo mundo que é negro, que quer se inscrever pela cota, se inscreve no vestibular e coloca lá cotista. Na hora da prova, eu faço a prova igual a todo mundo. Igual a todo mundo que faz o vestibular. A mesma prova, certo? Só que na hora da minha correção, com quem que eu concorro? Com essas pessoas que estão pleiteando as 4 vagas. Então, ao invés de eu concorrer com 40 pessoas, a 40 vagas, eu concorro a 4 vagas. Por quê? Eu sou negra, me inscrevo na cota. O outro é negro, se inscreve na cota. Eu vou concorrer com a outra negra para ver quem de nós vai conseguir a vaga. E aí, no final, eu vou ter 36 alunos brancos ou não cotistas ou não negros e 4 negros no curso, tá? E olha que interessante, as pessoas fazem a mesma prova. E a nota, no final, que elas acabam sendo aprovadas, é a mesma nota das pessoas que não entraram pela cota. Então, ninguém ganha vaga. A vaga não é dada para ninguém. É simplesmente que as pessoas concorrem a um grupo específico, mas com a mesma prova, elas têm a mesma capacidade e a nota, no final, é a mesma. É a mesma nota. Tá? Porque medicina é um curso elitista. Para entrar no curso de medicina tem que ter feito uma escolarização extremamente de alto nível. E aí você pode me falar, professora, mas aí não é aluno pobre que entra lá. Não, não é. Alunos que entram em curso de medicina por cota, normalmente, são classes também, classe B, né? Classe média alta, tal, né? Mas não importa. É a representatividade que importa. Quando você chegar lá e você ser atendida por uma médica negra, isso vai fazer diferença, né? Nessa mudança desse imaginário que a gente tem aqui de achar que negro tem que ser só o serviçal. Entende? Isso vai começar a mudar. Porque daí o negro não vai ser só o serviçal, a faxineira, vai ser também a médica. E aí a minha mentalidade, a mentalidade das novas gerações, das novas crianças, dos novos jovens, vai mudando. Isso é importante. Agora veja bem uma cota. A cota tem que acabar. Mas para a cota deixar de existir, nós temos que ter um sistema de educação de qualidade ofertado a todos, para que todos possam, em iguais condições, concorrer às oportunidades. Aí a gente não vai mais precisar de cota, porque a cota também não é justa, mas só que ela é necessária. Ela tem que ter nesse momento, certo? Porque daí a gente vai mudar a mentalidade, né? E eu acho que a gente consegue mudar a estrutura ao longo dos tempos, né? E principalmente investindo em educação comum, a gente acha que é o caminho. Bom, aqui os índices que eu falei, né? Então, o Brasil tem 91 milhões de brancos e 96 milhões de negros. Então, vamos ver aqui, ó. No ensino superior, estudantes entre 18 e 24 anos, 37% é negro, 66% é branco. Agora, olha só que absurdo, o analfabetismo. O Brasil tem 15% de analfabetos, de pessoas que não sabem ler e escrever. Dentre esses 15%, 14% são de negros e
6% de brancos. Tá vendo a distinção? Se a gente pegar aqui os índices da violência, o índice da expectativa de vida, do rendimento, tá? Entre os 10% mais ricos, 4,8% é de negro e 15% é de branco. Entre os 10% mais pobres, 14% inverte, ó, inverte. 14% é de negro e 5% é de branco. Tá vendo? Então, isso é o racismo estrutural, essa desigualdade que acontece. Bom, agora para a gente encerrar, vamos falar dos episódios recentes que levaram a reacender as manifestações no Brasil, no mundo, né, sobre essa questão em relação ao combate ao racismo, né, os movimentos antirracistas que estão ocorrendo. Então vamos colocar aqui uma história, a primeira, a morte do João Pedro. João Pedro era um adolescente, estava na casa dele, provavelmente jogando videogame e tal, de dia. Aí houve uma ação da polícia, e aí, de forma truculenta, eles entraram dentro da casa dele, atiraram e mataram ele, né? Então, chocou muita gente, deixou as pessoas extremamente indignadas, houve muita manifestação na internet. Nesse momento, a gente ainda não está saindo nas ruas, né, por conta do isolamento. E foi uma coisa, assim, que deixou a gente assim extremamente estarrecida, né, com o tamanho da violência e tudo mais. E foi também uma coisa importante para cair por terra uma ideologia, porque as pessoas falam assim, fulano morreu, tal adolescente morreu de violência da polícia, mas por que estava na rua, né? Por que tinha que estar lá naquele lugar, naquela hora, né? Os 9 adolescentes que morreram lá na ação da polícia no baile funk em Paraisópolis, né? Muitas pessoas falaram isso, né? Se fosse moça de família, não estava lá às 4 horas da manhã, né? Esses não tinham que estar lá naquele momento. Então veja bem uma coisa. O João Pedro estava dentro da casa dele, era de dia, né? E ele foi morto, baleado pela ação truculenta da polícia. Entende? Então é isso que precisa ser revisto, né? O quanto essa violência afeta diretamente os negros e os jovens negros, né? Aí, o segundo fato que eu quero trazer para vocês, né, o que levou a estourar as manifestações nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, não teve mais como segurar, nem isolamento social, as pessoas resolveram sair para as ruas e saíram agora nesse último domingo, aqui no Brasil, né? A morte do George Floyd nos Estados Unidos, o policial coloca o joelho, né, ajoelha no pescoço dele e morre asfixiado. Foi filmado por uma jovem e criou toda uma comoção de manifestações antirracistas e tudo mais. E o outro episódio que eu quero falar para vocês é do Miguel Otávio, né, um menininho de 5 anos, lá no Recife, que caiu do 9º andar do prédio e morreu. A mãe dele era empregada doméstica, né, ela tinha saído com o cachorrinho da patroa e o menininho ficou lá com a patroa. E aí ele começou a chorar, a patroa com muita paciência, né, pega e coloca o menino no elevador para ele descer, só que daí ele sobe e procurando a mãe ele cai lá de cima e morre. Então veja bem, aqui a gente tem que pontuar, né? Lembra que eu falei dessa questão do trabalho doméstico, a mentalidade de que a pessoa que está ali é uma serviçal e que o trabalho doméstico é indigno, né? Quer dizer, nós estamos num momento de isolamento e as pessoas precisam ter o serviço doméstico realizado, até porque é indigno a elas fazerem, né? Aí vocês podem me falar, mas ela precisa trabalhar. Realmente precisa, né? Mas a gente também precisa mudar a mentalidade, né? Porque podem ser feitas de formas diferentes as coisas, né? E, e a gente deixar um menininho de 5 anos no elevador, né? Talvez porque ele fosse negro, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Talvez não seja por isso. Pode ter muita gente que está falando que foi uma fatalidade, mas pensando na mentalidade racista que a gente tem, nessa ideia da superioridade de uma raça sobre a outra, né? A gente tem que refletir se foi isso mesmo, né? Então, a morte do Miguel deixou as pessoas também estarrecidas e foi, né, veio a somar aí
com essa indignação, e muitas pessoas foram às ruas nesse domingo aí e foram feitas referências a eles, né? Bom, algumas curiosidades para a gente encerrar. Ajoelhar-se, o gesto de ajoelhar, né, com um dos joelhos no chão. Como começou esse gesto? Ele começa em 2016 com o jogador americano Colin Kaepernick, né, não sei falar. Ele, durante a execução do hino nacional, ele se recusa a ficar em pé e ele fica sentado, né? Isso, nos Estados Unidos é uma afronta. E aí perguntam para ele por quê, ele fala que foi um protesto contra a violência policial praticada contra negros, né? Aí ele começa a fazer isso em outros jogos, aí começa a gerar um monte de críticas, tal. Aí uns veteranos do exército fazem uma crítica porque era uma ofensa, tal. Aí num outro jogo ele vai e em vez dele ficar sentado, ele pega e se ajoelha, um joelho no chão, né? Só um dos joelhos no chão. E aí perguntam para ele por que que ele resolveu ajoelhar. Aí ele fala, né, que foi em respeito aos veteranos de guerra e que é assim que ele ia continuar protestando. E aí vários jogadores começaram a fazer o mesmo, né? Aí em 2017 o Donald Trump era candidato a presidente e ele pegou e fez uma crítica dizendo que era um desrespeito onde já se viu eles fazerem aquilo. E aí acabou, né? Aí ganhou notariedade, um monte de gente começou a fazer, né, demonstrando que passou a ser também um protesto anti-Trump, né? Então, legal mostrar aqui que o Trump não é unanimidade nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas não concordam e ajoelhar-se também passou a ser um protesto anti-Trump. Mas como começou essa história do ajoelhar-se, né? Começou com o Martin Luther King, que foi um grande líder pacifista nos Estados Unidos, pelos direitos civis, né? Só para vocês saberem, os negros nos Estados Unidos não tinham nem direito a voto. Então eles começaram uma luta, né? E aí um dia, numa oração pública no Alabama, ele se ajoelha dessa forma, um joelho só no chão. E aí tem uma foto. E então o Collins muito provavelmente se inspirou no Luther King, né? O Luther King tem aquele discurso belíssimo que fala eu tenho um sonho, né? Que um dia as pessoas possam ser analisadas pelo caráter, mais pelo seu caráter que pelo tom da sua pele, né? É maravilhoso o discurso dele. E aí em 2017 uma entidade, né, uma entidade ligada aí ao Luther King, publica a foto dele, essa foto do Alabama, e passa a ser a símbolo do movimento da hashtag TakeNick, ajoelhe-se, né? E aí você vê como que é engraçado, na história as coisas sempre vão se ressignificando, né? E aí agora está sendo retomada o punho erguido, né? Esse punho erguido é um gesto simbólico dos Panteras Negras, né? Os Panteras Negras também foi um movimento de luta contra a discriminação e pelos direitos civis, só que era um movimento de enfrentamento, né? Então os Black Power, tá? Eles eram muito radicais, tá? Era mais de enfrentamento. E eles tinham esse gesto, né? O punho para cima em luta. Então agora nas manifestações, além do joelho, né? Que lembra o Collins, que lembra o King, tem também o punho erguido, né? Fazendo uma referência aos Panteras Negras. E por fim, a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam. Então, vidas negras importam, né? A vida do João Pedro importava, a vida do Miguel Otávio importava, a vida da Marielle importava, a vida de tantos negros e negras que morreram em virtude desse racismo, dessa arbitrariedade que ainda para pela nossa sociedade. E eu quero dizer que vidas negras importam, de todos vocês, meus alunos negros e negras, pardos, que se identifica com a identidade negra, importa, né? E a gente tem que fazer isso valer, né? A vida de todos vocês, negros e negras, importa. Então, como é que começou esse movimento? Em 2013, esse movimento, essa hashtag é de 2013, ela foi criada por uma organização de 3 ativistas negras dos Estados Unidos, né? E então agora esses movimentos ganharam o mundo, né? Virou um movimento internacional, Vidas Negras Importam, o gesto do joelho, né? Que lembra o Colin, que lembra o King, punho erguido. Então, estão sendo ações simbólicas dessa luta, né? Que mostra isso.
E no Brasil, como eu disse para vocês, nós temos uma árdua luta, uma luta bem árdua, né, para vencer a mentalidade e a estrutura desse sistema desigual, né, desse sistema racial e desigual que a gente vive. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar comentários, críticas, opiniões. Eu vou mandar umas atividades, umas coisas para a gente fazer. Esse assunto é um assunto muito longo, tem muita coisa a ser tratada, mas eu acho que aqui foi só para a gente poder levantar um pouco historicamente a origem de tudo isso, tá bom? Um grande beijo e até mais.